O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o veterinário Laurício Cruz para o cargo de diretor do Programa de Imunização e Doenças Transmissíveis. A nomeação causou polêmica pela falta de experiência do novo diretor na área em questão. Ele será responsável pela vacinação contra o coronavírus em todo o país. Vamos lembrar, 4 vacinas estão sendo testadas, no Brasil. E o tema de hoje é: a falta de experiência pode atrapalhar o programa de vacinação? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Monalisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações. Claro. Bom, que tal nós começarmos examinando aí mais detidamente a pergunta quem seja esse primeiro debate da semana. A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação? A formulação dessa pergunta é curiosa, porque ela dá como certo que o indicado ao cargo é inexperiente. E basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia e muito ambígua. A suposta falta de experiência do nomeado, ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar. E por que essas possibilidades tão diversas? Porque gestão pública é uma atividade complexa, multifatorial, com peculiaridades, com externalidades muito variadas. Não é que diploma nenhum do mundo e vivência nenhuma é capaz de garantir o sucesso de ninguém à frente de um grande desafio. Além disso, o gestor público ele conta com ampla assessoria técnica para auxiliá-lo aí na tomada de decisões e na execução das atividades da sua atribuição. Não é uma posição solitária na qual o tomador de decisão fica insulado no seu gabinete fazendo escolhas aí de vida ou morte. Eu sou um entusiasta da ideia de priorizar quadros técnicos e experientes em postos do serviço público. Mas é uma questão básica de honestidade intelectual dar o benefício da dúvida a indicados idôneos com boa formação intelectual e reputação ilibada. Partir do pressuposto que um fulano aí qualificado será um mau gestor porque nunca ocupou determinados cargos é uma visão preconceituosa e ilógica. Se fosse assim, ninguém podia fazer nada pela primeira vez. E quantos quadros militares e da sociedade civil estão fazendo um bom papel ocupando postos no governo e na gestão pública? Mas para reforçar essa argumentação um pouco mais teórica, eu submeto ao espectador a prova pelo contrário, a prova na prática. Eu gostaria de destacar para a nossa audiência o currículo de um quadro técnico protagonista da saúde pública aqui no Brasil. Ele é médico anestesista, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é graduado pela concorridíssima UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outras qualificações, ele tem mestrado em Fisiopatologia Clínica Experimental e doutorado em Biologia pela URJ e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, além dos destaques acadêmicos, ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da já citada Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ocupou a superintendência do Complexo de Saúde, a coordenação do Serviço de Anestesiologia e a direção do Hospital Universitário. E aí, pelos seus valorosos serviços na academia, no magistério e na sua área de atuação, ele recebeu da Assembleia Fluminense a maior honraria legislativa do Estado, que é a Medalha Tiradentes. Posteriormente, essa pessoa foi convidada a ingressar no governo para atuar na área da saúde pública. Vocês fazem ideia de quem eu estou falando? Sabem quem é esse quadro técnico validado pelas elites políticas e acadêmicas? É o doutor Edmar Santos, investigado por corrupção em plena pandemia, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de desviar mais de 36 milhões de reais de verbas destinadas ao combate da Covid-19. Ele é o ex-secretário de Saúde indicado pelo governador afastado, Wilson Witzel. Um médico com mestrado, doutorado, MBA, mas, acima de tudo, com muita experiência no setor público. O que prova duas coisas. Primeiro, diploma e qualificação não atesta caráter. A gente sabe que está cheio de doutor por aí que reprovaria no quesito moralidade. Segundo, experiência não é sinônimo de gestão competente. É, no máximo, um indício auspicioso, bem-vindo. E se experiência não é, como demonstrado, sinônimo de sucesso, por inferência lógica, falta de experiência não pode ser tratada como sinônimo de fracasso. Mas ainda que fosse,
Será que os setores militantes da imprensa se deram ao trabalho de olhar o currículo do novo diretor, sem aquele prisma ideológico e parcial, né, da pior interpretação possível? Provavelmente sim. Mas optaram por não destacar certas informações, como, por exemplo, o fato de que o novo diretor, médico veterinário com mestrado e especialização em vigilância sanitária, substituirá outro médico veterinário que atualmente ocupa o cargo. Também houve pouca ênfase no noticiário ao fato de que a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que é graduada em enfermagem, permanecerá no posto. Então, isso garante continuidade e estabilidade ao trabalho que já está sendo desenvolvido. E nesse mesmo sentido, né, o fato do novo indicado ser servidor da saúde no Distrito Federal não recebeu a devida atenção. Então, juntando essas informações com as evidentes intersecções entre as ciências biológicas, na medicina, veterinária, biologia, etc., não parece precipitado cravar que a esse novo indicado falta experiência? Mas o real objetivo desse tipo de escolha editorial nós identificamos nas manchetes, né, dos dois maiores grupos de comunicação do Brasil, que fazem oposição sistemática ao governo federal e à presidência da República. Aspas. Pazuello nomeia veterinário como diretor responsável por vacinação na saúde. Outra. Ministério da Saúde nomeia veterinário para departamento de imunização. Um título é do Globo, o outro é do UOL Folha, mas a autoria é um mero detalhe, porque a impressão que dá é que esses textos são escritos pela mesma pena. Mas, enfim, a ideia central aqui é passar a ideia de que o governo federal relega a saúde dos brasileiros a profissionais veterinários, que cuidam de animais. Ainda bem que o povo brasileiro, ao contrário do que imaginam certas elites, não é composto nem por burros, nem por antas. Vamos então às suas primeiras considerações, Bruno, e só reiterando, né? Foi feita uma pergunta e a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas. Mas vamos lá, às suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. O próprio tema do debate de hoje mostra os maus lençóis em que as políticas de saúde pública se encontram no Brasil. O ministro interino da Saúde nomeia um veterinário para o cargo de diretor do Programa de Imunização em Doenças Transmissíveis. No meio da maior pandemia da história, nós já estamos há quase 6 meses sem um ministro da Saúde definitivo. Nós estamos ainda com um interino, um militar da ativa, que estuda passar para a reserva caso seja efetivado. E aqui, nenhuma crítica ao general Pazuello. Embora eu entenda que militares da ativa, principalmente os integrantes do generalato, não devessem exercer funções governamentais, que são funções essencialmente políticas, o que, inclusive, a gente já tratou em um outro debate. Mas, ainda assim, o fato é que o ministro Pazuello tem feito o que pode dentro de uma administração pública que, deliberadamente, optou por não seguir as principais recomendações internacionais no enfrentamento à epidemia, à pandemia. O general não comprou as brigas que Mandetta e Tait compraram, é verdade, e como um bom militar, segue à risca a hierarquia e cumpre a missão que lhe foi dada pelo excelentíssimo presidente da República. Um exemplo dessa disciplina militar foi até constrangedora a bronca que o ministro interino deu publicamente no seu diretor de vigilância, Eduardo Macário, que apresentava os números nacionais da Covid-19 ainda na semana passada. O diretor falava que nós vivemos uma estabilização nos números de casos e de mortes. E aqui eu faço um adendo: estabilização na aceleração. O número de mortes continua incrivelmente alto e a gente já falou sobre isso também. Mas ainda assim, o ministro Pazuello, ministro interino Pazuello, advertiu Macário porque queria que ele falasse dos números regionais e não dos números nacionais. E constrangido, Macário disse que faria isso na sequência. Mas não foi o suficiente para aplacar a admoestação pública que ele recebeu. O ministro interino tem compromisso com a sua missão, mas infelizmente essa missão inclui crenças em métodos e medicamentos sem comprovação científica. Mas principalmente essa missão conta com o desserviço simbólico do mandatário maior da nação, que em todas as oportunidades menosprezou o perigo da doença, menosprezou as medidas de isolamento social e finalmente abriu mão do seu papel de líder nacional no enfrentamento à pandemia, com base em um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que em nenhum momento tirou qualquer competência do governo federal,
que apenas tornou, abro aspas para o trecho da decisão liminar do ministro Marco Aurélio, apenas tornou explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Eu já falei disso aqui diversas vezes, meus antecessores disseram isso aqui algumas vezes, a CNN já noticiou isso várias vezes. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de interpretação, é uma questão de pura e simples omissão. E lembrando novamente as palavras do ministro Marco Aurélio, abro aspas novamente, o pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão. Tudo isso para dizer que o ministro interino faz o que pode nas circunstâncias que lhe são dadas. Sobre ter nomeado um médico veterinário para o cargo de diretor de Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, a princípio, eu concordo com o Caio, eu não vejo problemas. Em várias pastas, nós já tivemos ministros que não possuíam formação na área específica do seu ministério. José Serra foi um destacado ministro da Saúde e a sua passagem pelo ministério foi, inclusive, o que lhe deu projeção nacional. Antônio Palocci, que esteve à frente da pasta da Fazenda, é médico de formação, embora tenha especializações em uma carreira na área econômica. E ninguém pode dizer que o Palocci não sabe fazer contas. Pelo menos das suas contas ele sabe fazer. O próprio Pazuello não é médico, não é da área da saúde, mas sim da área de logística. Isso quer dizer que o fato de haver uma formação distinta do cargo não inviabiliza, por princípio, o exercício de determinada função. Um dos maiores geógrafos do Brasil, o professor Milton Santos, era formado em Direito e depois dedicou toda a sua carreira acadêmica à geografia. Dois dos maiores diretores de teatro do Brasil, Antunes Filho e Zé Celso Martinez, estudaram Direito na nossa querida Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Por isso, nós não podemos nos apegar à formação da graduação para avaliar um profissional. Nós temos que avaliar a sua história, a sua carreira como um todo. E é isso que, durante o debate, eu pretendo fazer. Vamos ao debate, então. Caio e Bruno, por favor. Bruno, é com muita alegria que a gente começa essa semana com critérios mínimos de racionalidade aqui no nosso debate, né? E a fala final, né, dos seus argumentos iniciais, ela foi muito pertinente. A priori, a gente não pode fazer esse tipo de pré-julgamento. E é dessa forma que a questão está sendo colocada no debate público. A polêmica orbita em torno dessa informação principal. Nossa, estamos colocando um veterinário, né, à frente de cuidados com a saúde humana, como se isso fosse um grande absurdo. E eu acho que a minha argumentação ela foi bem extensa no sentido de mostrar que até o mais douto dos doutores da medicina não é necessariamente o melhor dos quadros. Pode ser por motivo de caráter ou por motivo mesmo de incompetência. Agora, é muito importante, já que a gente vai tratar aqui de currículos e já que dá muito trabalho desconstruir manchetes falaciosas, é importante bater nessa tecla do currículo do senhor Laurício Monteiro Cruz, porque ele está passando por um processo que eu e você, doutor Bruno, conhecemos muito bem, que é o assassinato de reputação. É óbvio. Então, trata-se de um profissional que tem especialização em vigilância sanitária em saúde, né? Ele tem mestrado, né, em ciência veterinária pela Universidade de Brasília, UNB, né, um centro de excelência aqui no Brasil. E entre as especialidades salientadas por ele no seu currículo, então, vigilância epidemiológica, estudo de animais disseminadores de doenças como dengue, zika, febre amarela, além de biossegurança. Os pontos de contato com a ciência médica são tão óbvios, tão claros, tão cristalinos, tão elementares, que só realmente a má-fé na veiculação das informações explica certas linhas editoriais de certos veículos que eu fiz questão de citar nominalmente. É disso que se trata. Bruno? Olha, Caio, eu fui realmente atrás do currículo desse novo diretor e ele, de fato, defendeu em 2016 um mestrado que se chama Pesquisa de Rickettsia no grupo da febre maculosa em cães no Distrito Federal, Brasil. Eu tive a curiosidade de folhear o mestrado, não li ele inteiro, e vi que ele estudou as bactérias que transmitem essa febre maculosa em cães. Em 2017, ele escreveu um artigo em coautoria, em inglês, sobre a leptospirose,
Ali ele defendia que o controle de roedores sinantrópicos deveria ser a principal ação de saúde para a redução de incidência no Distrito Federal. Ele também escreveu um outro artigo muito interessante em 2019 sobre a prevalência da leishmaniose visceral canina e confecções em região periurbana no Distrito Federal. Ele também foi coautor de um interessante estudo sobre isso, no qual ele discutia a dificuldade de aplicação da recomendação de sacrifício dos animais, de eutanásia, já que os proprietários dos animais precisavam dar o seu consentimento e o apelo emocional que hoje em dia as pessoas têm pelos seus pets, pelos seus bichinhos, pelos seus cães, pelos seus gatos, dificultava isso. Ele também teve uma participação importante em uma grande campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva. Então, de fato, eu acho que a gente não precisa só olhar quais são as titulações das pessoas, mas é importante a gente olhar um pouco no currículo e saber qual é a experiência passada dessa pessoa, o que essa pessoa fez, porque isso é realmente muito importante. É claro que você tem razão, Caio, que as pessoas precisam começar alguma hora, mas será que começar alguma hora para tratar de vacinas humanas é no meio da maior pandemia da história? Aqui eu acho que começam os nossos questionamentos e a nossa discordância. Depende, Bruno. Será que o ideal é a gente ter à frente do Ministério da Saúde um ortopedista e não um imunologista ou um infectologista? Você deu um exemplo lapidar do ex-ministro José Serra. E, bom, é público e notório todas as reservas que eu tenho a esse político, especialmente aí, conforme vão sendo desvelados o possível, provável envolvimento dele em graves escândalos de corrupção. Mas é fato que o enfrentamento que ele fez à indústria farmacêutica nos anos 90 foi fundamental, o combate, né, à disseminação do HIV com a conscientização das pessoas, né, colocou o Brasil aí num nível de excelência, né, no combate a essa epidemia. Então, assim, na tua primeira fala está o contra-argumento para o que você acabou de falar, porque sobre os trabalhos de ciência veterinária desse novo indicado, isso simplesmente prova que ele é afeito aos estudos, o que é ótimo. Ou seja, que ele tem vocação intelectual e que ele vem trabalhando nesse sentido. Só que o trabalho dele como servidor no Distrito Federal, na área da saúde. E outra coisa, não é uma obviedade que para ele ser nomeado para um cargo de direção, um cargo importante de direção, né, logo aí na iminência, às vésperas de uma ampla campanha de vacinação, é óbvio que ele goza da confiança do ministro interino da Saúde. Aliás, que deve ser um ministro excepcional, porque a gente não ouve mais críticas a ele. Quando ele não é criticado no atual patamar de linha editorial da nossa imprensa, provavelmente o ministro é muito bom, né? E, de fato, quando você pega o currículo, né, do general Pazuello, você vê que a grande especialidade dele é no quê? É em logística. Tanto que o que realmente incomodava as elites políticas em relação à nomeação desse general era que ele vem para o ministério para assistir o então ministro Taish e ele começa a cortar a intermediação de parlamentares para auxílio imediato a prefeituras e a governos. Porque como especialista, né, como grande especialista de logística e ainda com essa, vamos dizer assim, essa cultura militar, ele é um resolvedor de problemas com poucos recursos. E nesse sentido, até mesmo a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo tem elogiado a postura do ministro interino, inclusive em relação à liberação de verbas, colocando para o lado aquela politização da vacina chinesa ou da vacina de Oxford, né? O governo federal já sinaliza que vai sim bancar a conta da vacina feita aqui em parceria com o Instituto Butantan via governo do estado de São Paulo. Então você tem as duas situações. O Brasil está bem assistido nesse sentido, né? Então você tem uma vacina, né, com uma verba aí aproximada de 2 bilhões do governo federal, a vacina de Oxford, que é aquela que está mais avançada, com previsão para dezembro de 2020, janeiro de 2021. E uma outra vacina, que é a vacina chinesa, capitaneada aqui pelo governo do estado de São Paulo, com um investimento similar, né? E também mais ou menos no mesmo período.
Então, isso que a gente fala de gestão pública. Agora, não dá. Se a gente contaminar o debate com proselitismo político e com esse tipo de preconceito de achar que um médico veterinário não consegue, servidor público, não consegue desempenhar funções básicas de gestão pública, ainda mais bem assessorado, né, num ministério que está sendo capitaneado por um especialista em logística, aí realmente não tem o que discutir porque a discussão está muito contaminada.